Muito bom dia e que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Olha, é um prazer nós estarmos aqui mais uma vez compartilhando uma mensagem da palavra de Deus. Hoje eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 15, mas o assunto que nós vamos tratar no dia de hoje é o mesmo que nós estamos tratando dessa semana, tá? Lembra que ontem nós falamos ali de Caim, Abel, principalmente Caim, na parte que Deus fala para ele: olha, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas você que tem que dominar. Não foi o que Deus falou para ele? E nós falamos que a porta ali é um acesso, ela é um acesso. A porta fala de um acesso que é dado. E você só pode dominar ali, cumpre a ti dominá-lo, é o pecado. Você só pode dominar através da obediência, tá? Então a porta é algo simbólico, é um acesso que nós podemos dar ao pecado e ele vem através da desobediência ou de uma obediência parcial, como o que nós vamos falar aqui do dia de hoje, tá bom? Mas antes de falar aqui de 1 Samuel, quero perguntar para você uma coisa. Você já se inscreveu no canal? Então se inscreva aí no canal, ajude o canal se inscrevendo, tá bom? Compartilhando essa mensagem com outras pessoas também, ok? Envie aí as suas mensagens, pedido de oração, conselhos que você precisar, tá bom? Nós podemos ajudá-lo também. Agora, vamos lá para a leitura, capítulo 15, 1 Samuel, fala do primeiro rei de Israel, Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E lá no verso 2, Deus ele dá uma instrução para Saul. E diz assim o texto: assim diz o Senhor dos Exércitos, capítulo 15, verso 2. Castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, tá? Então vamos lá. Deus está dando uma instrução, Deus está trazendo um juízo para os amalequitas por algo que eles fizeram. E mais uma vez a gente tem que entender aqui que o julgar pertence a Deus. Porque só Deus é justo em sua total perfeição. Deus é bom em todo o tempo. Nós precisamos aprender a olhar, a ter o conceito do bem e do mal, não segundo o homem, mas segundo Deus, como era antes deles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Por isso nós, para entender isso aqui, não é fácil, porque Deus traz um juízo e olha as palavras aqui, é muito forte. Eu vou castigar Amaleque por tudo que ele fez. E Deus está falando para Saul: olha, você vai destruir totalmente tudo que ele tiver. Então a ordem de Deus é bem clara, é para destruir o quê? Quase tudo? Hein? Não, é tudo. Mas Deus ainda especifica esse tudo, porque ele diz assim, ó: e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumento, tudo, tudo. Então assim, a primeira coisa que eu quero dizer para você é: poxa, até criança de peito, mas não é inocente uma criança. Vamos tratar de não olhar o bem e o mal segundo o homem. Deixa isso na mão do Senhor. Não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, mas vamos olhar segundo ele. Ele vê as coisas de uma perspectiva diferente da nossa. Nós vemos o agora, ele sabe o antes, o agora e o futuro, tá? Bom, deixemos isso de lado. Mas a ordem era o quê? Era o quê? Uma destruição o quê? Total, um juízo total. Porém, o que é que Saul faz? Saul ele vai lá, mas diz o texto no verso 7, então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada.
E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda aquela noite clamou ao Senhor: arrependo-me de haver constituído rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Olha as palavras de Deus, olha a forma como Deus vê aquela situação. Deus, ele descreve para Samuel, o profeta, o seguinte: olha, eu me arrependo de ter constituído Saul rei, porque ele deixou de me seguir. Ele não me obedeceu. Agora, se a gente for olhar da perspectiva humana, Saul obedeceu? Puxa, ele obedeceu. Ele matou tudo. A única coisa que ele conservou foi o rei e o melhor dos bois e das ovelhas, mas era para sacrificar o Senhor. Então, se a gente olhar da perspectiva humana, ele obedeceu, vamos dizer assim, 99%. Né? 99%. Talvez você já ouviu alguém dizer assim: puxa vida, você só olha para aquilo que eu não fiz. Eu faço tanta coisa boa e você não reconhece. Né? Você já ouviu essa frase? Talvez você já disse essa frase. Né? Por quê? Porque se a gente olha do conceito humano, realmente tem razão. Às vezes a pessoa faz tudo certo, mas uma coisinha errada que ela faz e a outra olha o que é errado, mas não reconhece o tanto que ela fez de bom. Tá? Segundo a visão humana, poxa, obedeceu 99%, tá bom, é. Mas não é esse o conceito de Deus, pelo menos não com relação ao relacionamento entre nós e Deus. Entre o relacionamento de um marido, uma mulher, né, e um pai, um filho, um irmão, eu acredito que, puxa, você tem que considerar o que as pessoas fizeram de bom e minimizar o que fez de errado, tá certo? Mas do relacionamento nosso com Deus não pode ser assim. Não pode ser assim. Você não pode pensar que porque você obedeceu 99%, só uma coisinha errada, os 99% cobre o erro. Não, porque a obediência ao Senhor tem que ser total. Deus espera de nós uma obediência não quase toda, mas toda. Você vê, e Saul, se você for ler aqui um pouquinho mais para frente, ele diz: não, eu obedeci. Ele vai dizer aqui mais para frente, para ele tinha obedecido. Tá? Lá no versículo 13, né? Diz assim, ó: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor, ele disse. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este dos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espere e te declararei o que o Senhor me disse à noite. Aí vem a sentença, né, a rejeição de Deus. Mas por que o conceito de Saul era diferente daquilo que Deus pensava? Né? O conceito de Saul, não, eu obedeci. Mas o de Deus era, ele desobedeceu. Porque Saul entrou por um caminho do engano. Porque é assim, a desobediência, né, a falta de prática da palavra vai levando a gente para o caminho do engano. Tiago 1,22. Tá? Fala disso. Não seja ouvinte, mas seja um praticante. Por isso que a diferença da forma como Saul vê a atitude dele é diferente da de Deus. Deus vê a atitude dele como desobediência. A sua obediência parcial, para Deus, é desobediência. Mas o conceito que Saul tem de que ele obedeceu. Por que há essa diferença tão grande? Porque Saul está debaixo do engano. Ele está enganado. E eu pergunto, isso acontece hoje? Isso pode acontecer com você? Pode. Comigo? Pode. Por isso é tão importante manter fechada a porta. Aquela porta lá que falamos na leitura de ontem. Tá? Para nós não pensarmos uma coisa e estarmos vivendo outra coisa. Certamente, o que aconteceu ali, inclusive até tem um outro texto em 1 Samuel 13,
que fala de outra obediência parcial de Saul. E certamente essas não foram as únicas. Os textos bíblicos falam dessas, mas houveram com certeza outras obediências parciais. E essas obediências parciais, 1, 2, 3, vai criando um véu, né, que leva Saul ao engano. E não só Saul, mas a cada um de nós também. Então, meu querido, a obediência parcial, ela é tão perigosa quanto a desobediência, tá? Ela é muito perigosa. Então nós precisamos entender que o que é bom e o que é ruim não pode ser determinado por aquilo que a gente acha, e sim por aquilo que Deus diz, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos por mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor. Bendizemos e exaltamos o teu nome. Te pedimos, Senhor, o Senhor abençoe o nosso dia de hoje. O Senhor, Pai, nos dê uma jornada feliz, uma jornada abençoada. Senhor, se há alguém que acordou hoje com dores no corpo, que acordou hoje mal, talvez preocupado por um problema que está vivendo na sua vida financeira, por um problema que está vivendo dentro do seu lar, eu oro a Ti para que o Senhor coloque a Tua mão, para que o Senhor abençoe esta vida, para que o Senhor cure, liberte, transforme esta pessoa, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus poderoso, haja libertação, haja cura, haja transformação de cada vida que está agora acompanhando essa mensagem. Te peço, consagra esse copo com água e abençoa a vida de todos agora, te peço. Amém e amém. Receba a vitória, receba a cura, receba a libertação pela fé. Beba da água. Graças a Deus. Um forte abraço e até amanhã.